em 25 de outubro de 2019, encaminhamos em anexo relação de ruas que serão recapeadas e asfaltadas conforme solicitado. Atenciosamente, João Tair Domingos, prefeito municipal. São de ruas, obra infraestrutura viária, pavimentação asfáltica tipo CBUQ. Localizações da obra. Avenida Brasília, entre a Rua Amazônia e a Rua Pará entre a Avenida Brasília e a Rua Coronel Ernesto Schmidt, Rua Goiás, entre a Rua Coronel Brasil Estrela e a Rua Conselheiro Rui Barbosa. Rua João Cardoso de Lima, entre a Rua Goiás e a Rua Luiz Lourenço de Medeiros. Rua Marechal Deodoro, entre a Rua Felipe Abronsade e a Rua Goiás. Rua Hajime Fujimoto, entre a Rua Nair Teixeira da Cruz e a Avenida Dom Pedro II. Rua Luiza Canevara, entre a Rua Projetada. Rua Rodrigues Alves, entre a Rua Luiz Paulo Arantes Ramos e a Avenida Francisco Custódio Paca. Rua Francisco Ribeira Soares, entre a Rua Beatriz Sulian Arantes e a Rua Arina Pires Cavalcante. Rua Francisco Ribeira Soares, entre a Rua Arina Pires Cavalcante e a Rua Perimetral. Rua Valdemir Sulian, entre a Rua Arina Pires Cavalcante e a Rua Perimetral. Rua Benedito de Oliveira Soares, entre a Rua Arina Pires Cavalcante e a Rua Perimetral. Rua Beatriz Sulian Arantes, entre a Rua Perimetral e a Rua Francisco Ribeiro Soares. Rua Beatriz Sulian Arantes, entre a Rua Francisco Soares e a Rua Valdemir Sulian. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Perimetral e a Rua Francisco Ribeiro Soares. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Francisco Ribeiro Soares e a Rua Valdemir Sulian. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Valdemir Sulian e a Rua Benedito Oliveira Soares. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Benedito Oliveira Soares e a Rua José Leopoldo Merena Barreto. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua José Leopoldo Mena Barreto e a Rua Sargento Benedito Elis de Arruda. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Sargento Benedito Elis de Arruda e a Rua Nicanor da Silva Oliveira. Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Nicanor da Silva Oliveira e Rua Hélio Lopes. Rua José Leopoldo Mena Barreto, entre a Rua Arino Pires Cavalcante, entre a Rua Perimetral. Rua Sargento Benedito Elis de Arruda, entre a Rua Arino Pires Cavalcante e a Rua Perimetral. Rua Nicanor da Silva Oliveira, entre a Rua Arino Pires Cavalcante e a Rua Perimetral. Rua Hélio Lopes, entre a Rua Arino Pires Cavalcante e a Rua Perimetral. Relação de ruas, obra e infraestrutura urbana, recapeamento asfáltico tipo CBUQ. Localização da obra. Rua Conselheiro Rui Barbosa, entre a Rua Alto Leite e a Rua Hajime Fujimoto. Cruzamento com a Rua Rui Barbosa e a Rua Hajime Fujimoto. Rua Conselheiro Rui Barbosa, entre a Avenida Brasil e a Rua Fausto Cassim. Rua Conselheiro Rui Barbosa, entre a Rua Fausto Cassim e a Ari Ornelas Carneiro. Cruzamento da Rua Conselheiro Rui Barbosa com a Ari Ornelas Carneiro. Rua Conselheiro Rui Barbosa, entre a Rua Ari Ornelas Carneiro e a Rua Governador Celso Garcia. Rua Marechal Deodoro, entre a Rua Fausto Cassim e Rua Ari Ornelas Carneiro. Rua Marechal Deodoro, entre a Rua Ari Ornelas Carneiro e Rua Governador Celso Garcia. Cruzamento da Rua Marechal Deodoro com Rua Governador Celso Garcia. Rua Governador Celso Garcia, entre a Rua Conselheiro Rui Barbosa com a Couso Taguchi. Rua Governador Celso Garcia, entre Rua Couso Taguchi e Rua Ciro Maia. Cruzamento da Rua Ciro Maia com a Fausto Cassim. Ciro Maia com a Fausto Cassim e Ari Ornelas Carneiro. Rua Ciro Maia com Ari Ornelas Carneiro. Estacionamento da Ciro Maia entre Fausto Cassim e Ari Ornelas Carneiro. Ari Ornelas Carneiro com a Rua Ciro Maia e a Rua Dermival Franceschi. Rua Estelo M. de Oliveira, entre Rua Ciro Maia e Rua Dermival Franceschi. Rua Costa Taguchi, entre a Delfina Rodrigues da Silva e Rua Felipe Abronsade. Cruzamento da Rua Costa Taguchi e Rua Felipe Abronsade. Rua Costa Taguchi, Rua Felipe Abronsade e Rua Goiás. Rua Costa Taguchi, entre a Rua Goiás e a Rua Amazonas. Rua Felipe Abronsade, entre a Rua Conselheiro Barbosa e Costa Taguchi. Rua Felipe Abronsade, entre a Rua Costa Taguchi e Rua Ciro Maia. Rua Ciro Maia, entre a Rua Delfino Rodrigues da Silva e Rua Felipe Abronsade. Rua Delfino Rodrigues da Silva, entre a Rua Ciro Maia e a Rua Delfino Dermival Franceschi. Rua Luiz Canevara, entre a Rua Ciro Maia e a Rua Dermival Franceschi. Cruzamento da Rua Luísa Canevara, entre a Rua Dermival Franceschi. Luísa Canevara, entre a Rua Dermival Franceschi e a Coronel Jonas Alves de Melo. Goiás, Dermival Franceschi. E a Avenida Jonas Alves de Melo. Rua Irailque Nomoto. E a Avenida Jonas Alves de Melo com a Rua Rodrigues Alves. Cruzamento da Irailque Nomoto com a Rua Rodrigues Alves. Rua Irailque Nomoto entre as ruas Rodrigues Alves e Rua José de Oliveira. Cruzamento da Rua Irailque Nomoto com a José de Oliveira. Rua General Osório entre a Ari Ornelas e a Avenida Brasil. Estacionamento da General Osório com a rodoviária. Rua Oscar de Almeida entre a Dom Pedro II e a Rua Ciro Maia. Rua Marechal Deodoro entre a Luísa Canevara e Rua Delfino Rodrigues da Silva. Rua Delfino Rodrigues da Silva entre a Rua Marechal Deodoro e a Conselheiro Rui Barbosa.
Rua Luísa Canevaro, com a Avenida Brasília, e Rua Marechal Deodoro. Rua Felipe Abrançagem, entre a Avenida Brasília e Dom Pedro II. Avenida Pereira Barreto, entre a Avenida Humberto Litt, e a Rua José de Oliveira. Rua Rubens França, e a Rua Pará e Rua Canadá. Rua México, entre a Rua Pará e a Rua São Salvador. Rua Porto Rico, com a Rua Pará e a Rua São Salvador. Rua Joaquim Francisco Dias, Rua Pará e Rua Canadá. Rua Joaquim Francisco Dias, entre a Rua Canadá e a Rua Estados Unidos. Rua Joaquim Francisco Dias, entre a Rua Canadá e a Rua Estados Unidos. Rua Joaquim Francisco Dias, entre a Rua Estados Unidos e a Polo Sul. Rua Francisco Dias, entre a Rua Polo Sul e a Avenida Missaoxui. Rua Canadá, entre a Joaquim Francisco Dias e a Rua Equador. Rua Polo Sul, entre a Rua Paraguai e a Rua Peru. Rua Peru, entre a Rua Estados Unidos e a Avenida Missaoxui. Rua José Mauro Ludovino, entre a Rua Olavo Lopes e a Rua Ucanevaro. Rua Ucanevaro, entre as ruas Arquias Gomes e Rua Isauro de Souza da Silva. Rua Ucanevaro, entre a Rua Isauro de Souza da Silva e Rua Santo Canevaro. Senhor presidente. Acabou aqui. Mas, rapaz, mas tem ruim. Todas essas ruas que o nobre colega Clebinho, secretário, leu entre a relação de asfaltos e recapeamento, foi através escolhido para o seu prefeito municipal. Ele teve, ele andou na cidade e viu onde que precisava ser de mais preciso asfaltar, recapear as ruas mais danificadas da nossa cidade. Então, isso aqui é um trabalho do seu prefeito municipal, com o apoio dos vereadores dessa casa, sobre a verba de 5 milhões de reais, financiada através do Banco Brasil. Então, o seu prefeito municipal, ele teve o cuidado de percorrer a cidade toda, vendo onde que era mais necessário de passar o asfalto e fazer o recap da cidade. Parabéns ao seu prefeito pelo desenvolvimento que o senhor está fazendo, um bom trabalho na nossa cidade.